Ai, bom dia pessoal, bom dia. Hoje é domingo, 7h30 da manhã, bora trabalhar. Então pessoal, aos domingos eu vou fazer vídeo agora contando histórias. E hoje, quando eu chegar lá na loja, eu vou contar a história de uma das piores situações que eu já passei na minha loja. Lógico, a gente que tem loja passa por muita situação ruim, mas essa que eu passei eu acho que até agora foi uma das piores. Eu fiz um vídeo falando de um cliente ruim, uma situação foda que aconteceu no Moto G2. E aí um inscrito que é um amigo meu, Jackson, abração, Jackson aí da Bahia, abração meu rei, me lembrou de uma história que eu tinha conversado com ele no WhatsApp sobre um cliente que eu fiz o serviço e aí o cliente fez eu refazer e ainda não pagou. O resumo da história é esse, mas como desenrolou, vou contar pra vocês agora. Bora lá? Bom dia e bora tomar nosso café. Cheguei aqui na minha loja, pessoal, e já fechei o expediente, inclusive. Domingueira de trabalho. Então, essa história eu ia contar pra vocês do cliente que me fez muita raiva. Mas eu resolvi contar outra história e vamos deixar essa do cliente que fez muita raiva pra quando essa daqui bater um belo número de joinhas. Então, já vai deixando o joinha aí, hein? Por que eu resolvi deixar para depois? Porque eu cheguei aqui na loja e me deparei com um caso bem interessante e lembrei de outra história também, BO, loja para ter BO. E essa história eu vou contar para vocês lá no estúdio. Bora lá pro meu estúdio? Estamos aqui no estúdio para eu contar a história para vocês do dia que eu fui acusado de vender um celular pirata. Por que eu vou contar essa história para vocês? Porque hoje eu cheguei na minha loja e encontrei basicamente a mesma situação. Lógico, eu não sendo acusado de vender o aparelho, mas o cliente achando que o aparelho dele era pirata. Sabe o J5, J500? Quantos GB de memória é esse aparelho? Comenta aqui embaixo agora, hein? E até o final do vídeo você vai entender a história. Você acredita que eu fui acusado de vender um aparelho pirata? Será que eu vendi mesmo esse aparelho pirata? Será que eu mereço estar preso? Vamos descobrir, pessoal. Eu vendi um aparelho para um cliente, um J5, e olha que era com a tela original, hein? Naquele tempo a gente montava aparelho. Essa história é quando eu tinha a primeira loja ainda, não tinha mais de uma loja. E aí o cara veio, montei o aparelho, vendi o aparelho pro cara. E beleza, até aí tranquilo. Passou os 2 meses, o cara nada de falar comigo. Até que um dia chega um cara que eu não fazia ideia de quem era na minha loja, com um aparelho, me acusando de ter vendido um aparelho pirata para ele. Aí eu, pô, esse cara tá louco. Cara, eu não sei nem quem tu é. Ele disse, não, eu comprei o aparelho na mão de fulano de tal, que comprou na tua mão. Primeiro, eu não vendi aparelho pra esse cara, ele já comprou na mão do cara que tinha comprado na minha mão. E ele chegou com ignorância me acusando. E eu respirei bem fundo e disse, então, eu não vou te atender. Se tu quiser que o dono do aparelho venha aqui, beleza. Pra quem eu vendi, aí eu atendo o cara. Ele disse, não, tu não quer me atender porque o celular é pirata mesmo, tu me enrolou e não sei o que. Pô, tu não tem vergonha de ficar enrolando os outros vendendo celular pirata. E aqui eu vou dizer uma coisa, se você acha que não existe esse tipo de pessoa, existe sim. Lá em Teresina, no shopping da cidade, tinha uma loja que vendia réplicas perfeitas. A loja vendia pra pessoa dizendo que era réplica. Mas aí os vendedores que ficavam lá na praça do lado do shopping da cidade, muita coisa que não presta tá ali. Não tô dizendo que todo mundo que tá ali não presta não, hein? Observe o que eu tô dizendo. Muita coisa que não presta tá ali. Tanto que a polícia já fez muito bate lá e ninguém queria pular o portão correndo com medo da polícia e não dava certo. O pessoal subia lá nessa loja, comprava e descia e enganava os idosos. Os caras iam lá e compravam várias vezes J7, J7 Prime. Primeiro, que a réplica era pesada, parecia realmente ser um celular original. Eles não vendiam para quem entendia, vendia para pessoa de idade, senhor, ia lá quem não entende de celular, pessoa que não tem conhecimento nenhum, e eles vendiam. Eu só contei essa história para você saber que sim, existe gente de má índole sem vergonha que faz isso. Mas será que é o meu caso? É claro. Beleza, o dono do aparelho veio falar comigo, o cara que eu vendi. Aí ele falou, rapaz, Ed, tu me vendeu aquele aparelho, aí eu vendi pro cara, e aí o cara formatou o celular, e aí mandou desbloquear, e o cara viu que o celular era só 4 GB, cara, e tu me disse que era 16. Eu perguntei pra ele, cara, tu tava tendo algum problema com o aparelho? Ele disse, não, quando tu tava usando era 16 GB? Ele disse, era. Então o cara deve ter trocado a placa. Por quê, pessoal? Eu até agora não sabia o que tinha acontecido. Se você for bom de software, provavelmente você sabe o que deve ter acontecido, mas eu não sabia. Eu disse, ó, provavelmente o cara deve ter trocado essa placa dele, mas não tem nada não. Eu anotei o número do e-mail na venda e vamos conferir. Quando a gente foi conferir, o e-mail era o mesmo.
Aí eu disse, cara, eu não sei o que tá acontecendo não. Tu viu, o celular era 16 GB, eu te mostrei, e a placa é a mesma, mas só tá dando 4 GB. Fala o seguinte, deixa o aparelho aqui comigo, que eu vou pesquisar para saber se eu descubro o que aconteceu. Pessoal, eu fui pesquisar. O cara, ao remover a conta Google com um programa específico, o cara simplesmente deixou o aparelho de 16 com 4 GB. E veja nas imagens aí que realmente é verdade. Esse aqui é o J5, J500. Todo mundo sabe que o J5, pessoal, é 16 GB. E aí, olha só quanto de memória aparece. Só aparece 4 GB. E era exatamente isso que estava acontecendo no aparelho do cara. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o dono desse J5 que está aparecendo nessas imagens de agora é de hoje, domingo. Veio na loja aí e disse que o aparelho dele não era um aparelho original, que era só 4 GB, ele tinha levado para desbloquear e imediatamente eu matei a charada. Vocês viram, né? O aparelho é realmente 4 GB. Porém, é simples de resolver. Sabe como é que faz a mágica para esse aparelho ficar com 16 GB? Não precisa fazer a troca da NAND como você faz no iPhone não. Basta você dar um hard reset. Pois é só dar um hard reset. Agora, por que isso acontece? Quando o cara foi fazer o desbloqueio utilizando lá o box ou utilizando um software, porque existe software que com 2 cliques você remove a conta Google de aparelho. Quando o cara foi fazer esse desbloqueio, quando o aparelho inicia, ele inicia dessa maneira, só mostrando 4 GB. Para resolver o problema é só fazer um hard reset. Para você ter certeza, olha só o que eu fiz. Eu fiz o hard reset desse J5 aí e vocês vão ver que o aparelho voltou ao normal, voltou a quantidade exata, demorou para cacete. Eu tava fazendo o hard reset dele e acabei tendo que botar no carregador com medo de descarregar e bricar o aparelho. Bricar, para quem não sabe, é dar pau no software, hardware, e o aparelho ficar bricado aí. Aí o que eu fiz? Botei no carregador e deixei ele continuar fazendo esse processo aí. Demorou cerca de 15 a 20 minutos o hard reset, que geralmente demora 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Mas quando o aparelho reinicia com 16 GB. Beleza, voltando ao cara que veio comigo. O cara, quando veio, eu perguntei, quando eu descobri o que era, pesquisando na internet, assistindo vídeo do YouTube, eu descobri o que tinha acontecido. Liguei pro cara e disse, ó, cara, aqui realmente é tua placa, mas o cara mandou desbloquear a conta Google e aí aconteceu isso. Aí o cara disse, cara, é porque eu vendi o aparelho para ele, ele resetou pelos botões e aí eu não lembrava mais a senha. Aí ele levou pro cara desbloquear. Aí eu, pois é, mas o defeito foi esse aí. E é o seguinte, para ajeitar esse defeito aqui eu cobro R$100. Aí eu ajeito na tua frente, aliás na tua frente não, eu ajeito, tu vem, vê que é a mesma placa, o mesmo e-mail, que estava anotado na nota de venda e na minha nota também. E eu conserto. Por que eu cobrei R$100? Porque o cara chegou com ignorância, pessoal. O cara chegou me tratando mal, me acusando de ter vendido um celular pirata, de ter passado a perna nele. E isso aí eu não perdoo. Porque esse tipo de gente é aquele tipo de gente que sai denegrindo a imagem da loja. Beleza. Quando o cara disse, não, pode fazer. Eu fiz, chamei o cara, aí já veio os dois receber. Aí eu falei pra ele, só cara, aí tu mandou desbloquear, o cara usou um software, uma box, alguma coisa, mas a tua placa é 16 GB. Mostrei o e-mail que estava na nota de venda e mostrei o e-mail do aparelho lá, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. E aí mostrei o e-mail pro cara que era o mesmo e-mail. E o que acontece? O que eu tirei de lição disso tudo, pessoal? Às vezes, quando você tenta resolver algum problema que você não faz ideia do que acontece, peça um tempo para o seu cliente, pesquise. E aí você deve estar dizendo, Ed, mas esse problema era tão fácil, só um hard reset. Mas será que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo sabia? Será que eu estou contribuindo com informação importante? Muita gente hoje em dia vem no YouTube, pesquisa como fazer um desbloqueio de uma conta Google, mas às vezes as pessoas não passam essa informação. Que muitas vezes quando você desbloqueia, fica alterada a parte da memória. Não é sempre, pessoal. Se hoje eu já não sei nada de software, há 4 anos atrás, quando aconteceu essa história, eu sabia menos ainda. E aí, gostou de saber desse tipo de história? Quer que eu continue contando essas histórias aos domingos? Ou quando der na telha pode ser que eu conte a história para você? É só você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar aquele joinha e compartilhar. Sempre que acontecer uma coisa dessa com você, você tem que aprender alguma coisa. E o que eu aprendi foi pesquisar antes de dar um veredito, porque às vezes você fala, o problema é esse e não tem certeza, e acaba que quando o cliente leva em outro técnico você se lasca.
e não aceite que nenhum cliente lhe chame de enrolado ou de ladrão se você não for. Não abaixe a cabeça para o cliente quando você estiver certo, quando o cliente estiver querendo lhe acusar. Porque isso, pessoal, não é papel nosso técnico. Nosso papel é trabalhar com honestidade e atender o cliente da melhor maneira possível. Mas nunca baixe a cabeça para o cliente quando ele estiver lhe acusando de ladrão. Procure seus direitos, porque assim como ele tem os direitos, você também tem os seus. Gostou da história? Não esquece, compartilha com seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp e senta dedão no like. Valeu!